Você quer começar a costurar, mas não sabe por onde. A costura pode parecer difícil no início, mas tudo muda quando você cria hábitos. Vem ver comigo 6 hábitos que você pode construir para melhorar o seu desempenho na costura e com isso transformar o seu jeito de costurar e o seu jeito de organizar os seus pensamentos acerca da costura. Vem! Oiê, para quem não me conhece, eu sou a Lu, eu sou professora de arte, de patchwork e costura criativa e hoje mais um papo de costura. E esse papo de costura, ele vem recheado de ideias para você criar 6 hábitos de costura que vão te ajudar a produzir melhor e se sentir produtiva. O primeiro hábito de costura que eu penso que é algo muito interessante para quem está começando, até mesmo para quem já costura há algum tempo. Olha, eu já costuro há algum tempo e olha, eu tenho cadernos de anotação. Cada caderno aqui se destina a um assunto, a uma ideia, a projetos que eu escrevo, que eu quero desenvolver, a tecidos que eu comprei e tenho ideias. Eu tenho caderninhos anotados com frases que me inspiram algum assunto para tratar com vocês. Projetos que às vezes eu tô na rua e vejo uma peça assim interessante e faço um desenho rápido antes de ir pro computador desenvolver a modelagem. Eu tenho um caderninho quadriculado que às vezes eu faço alguns esboços de desenho e marco as medidas para confirmar se essas medidas vão fechar. E aí eu faço as medidas e tal, depois eu vou pro computador criar a peça. Então, uma sugestão que eu tenho para vocês é tenham o hábito de anotar, porque isso vai ajudar muito vocês a se organizarem. Ainda que você mude todo o caminho, você tenha lá um tecido lindo que você projetou, uma bolsa. E aí passou o tempo, você não fez a bolsa ou você fez uma outra bolsa. E aí aquele tecido vai virar uma colcha. Tá, vai ter que virar uma nova página. Porque aí você vai fazer as combinações de tecido, você vai fazer as anotações do projeto, você vai se dar um norte para a sua caminhada, ainda que fique ali. É como se você tirasse da sua cabeça e organizasse em pequenas pastas as suas ideias, para não ficar tudo fervilhando na sua cabeça. Então, o hábito de ter um caderninho de anotação te ajuda muito a você organizar as suas ideias, organizar todo o seu planejamento de material que você tem, material que precisa comprar, de peças que você fez e a modelagem ok, ficou certinha, ou que você precisa mudar para ficar melhor, enfim. Ali é todo o seu guia, o seu norte para o sucesso das suas peças. O hábito 2, eu falo assim que é um hábito que a gente acaba adquirindo sem ter muita noção, mas depois, se você não tomar cuidado, vira um desespero, que é guardar retalhos. Então, por que eu falo isso? Toda vez que nós compramos um tecido para fazer determinado projeto, eu, por exemplo, sempre compro um pouco a mais, eu nunca compro a conta certa. Porque se acontecer de um corte e der errado, eu tenho ali o tecido para dar continuidade ao projeto. Então, consequentemente, vai sobrar material. E aí eu costumo guardar. Agora, se você não tiver aí um jeito especial de você guardar, você se perde, porque a cada peça, a cada projeto você ir acumulando tecido, você pode se enrolar. Então, eu tenho algumas dicas que é o seguinte: quando você já tem faixinhas, assim como essas aqui, se você tiver aí de bobeira na sua casa, naquele dia pouco produtivo, que você quer fazer alguma coisa, mas ainda não definiu, tem que abrir a máquina, colocar sobre a mesa, mas você não tá muito disposta, pega lá sua caixa de tecidinho lá que sobrou, separa as cores, aqui eu tenho todos os tecidinhos rosa que eu gosto muito, e aí eu vou cortando as tirinhas, e aí eu vou emendando as tirinhas e vou fazendo essas tiras aqui, olha, que elas me servem para planejar alguns projetos. Depois que eu costuro todas essas tirinhas, eu espirro a gominha,
passo e guardo elas assim enroladinha. Isso aqui é um adianto enorme para fazer pequenos projetos e reaproveitar muito os retalhinhos. Porque tirinhas a gente sempre acaba acumulando por conta dos debruns, né? Eu venho ensinando peças aqui no canal e essas peças, a grande maioria das que eu fiz e as que ainda vamos fazer, tem debrum. E esses debrunzinhos acabam que sobra. E quando você tem um tecidinho maior que um debrum, aí geralmente eu deixo ele guardadinho junto. Se for necessário, eu acrescento ele aqui. Ou ele pode virar, às vezes, um acabamento numa outra peça. Mas eu costumo organizar por cores, tá? Agora, quando eu tenho tecidinhos muito pequenininhos, uma sobrinha bem pequenininha, eu costumo fazer o seguinte. Eu corto os quadradinhos. E quadradinhos de 5 por 5 me salvam, tá? Porque eles ajudam muito a fazer várias peças. Aí vocês vão pensar assim, poxa, mas tão pequenininhos? Sim, eu faço a mesma coisa que eu faço com as tirinhas. Eu pego os quadradinhos, separo por cores, e os que eu tenho menor retalho, eu vou cortando 5 por 5. E aí eu deixo os retalhinhos um pouco maior, eu não corto eles, eu deixo junto na mesma caixinha. E aí, os de 5 por 5, eu vou costurando assim, olha. Vou costurando e fazendo tirinhas, porque isso aqui pode virar um projeto lindo, vários projetos maravilhosos. E aí aqui, olha, eu fiz uma combinação de marronzinhos com terracota. E aqui até tem outras cores que entraram. E eu vou guardando depois, olha, aí se eu, por exemplo, vou fazer um projeto com esse paninho e sobra uma tira, eu venho e coloco nessa caixinha. E aí no futuro, quando eu for usar essas cores para fazer um projeto, uma nécessaire, um jogo de cozinha, seja lá o que for, eu já tenho aqui uma boa parte do meu projeto adiantada. O hábito 3 diz respeito a você organizar o seu espaço. Quando você tem um ateliê, um espaço para você montar o seu ateliê, você tem ali sua máquina, sua mesa de costura e, consequentemente, uma cômoda, alguma coisa, algum móvel de casa que você não está usando mais, você acaba colocando lá no seu ateliê para ser ali o móvel onde você vai guardar as suas peças. Mas eu tô pensando aqui nas pessoas que estão em casa, né, começando a costurar, aprendendo a costurar, ainda não tem esse espaço físico para ela. Tem pessoas que colocam a máquina, às vezes, num corredor. E tá tudo bem. Também já passei por essa fase, tá? Isso não é exclusividade de vocês, não. Já passei por essa fase. O que eu fazia? Aquelas caixas organizadoras transparentes são ótimas para você organizar e você consegue separar ali dentro os seus tecidos. Você pode pegar essas caixinhas de biscoito, sabe, essas latinhas de biscoito, e ali você pode guardar o material, se você tiver criança em casa, então você guarda ali o seu cortador circular, as agulhas, os alfinetes, porque fica mais difícil da criança pegar, né? Então você pode acomodar tudo em uma ou duas caixas, e geralmente essas caixas são empilháveis, então você pode empilhar essas duas caixas. Se você tiver aí uma tábua, você pode apoiar essa tábua em cima dessas duas caixas e pronto, seu cantinho está organizado. Tudo ali. Por que a tábua? Quando você monta a sua máquina lá na sua mesa onde você vai costurar, essa tábua pode ser o seu apoio em cima das caixas. Então você está costurando aqui na sua mesa, na sua máquina, e as duas caixas ali do seu lado com essa tábua em cima. Você coloca a sua base de corte ali em cima e você pode fazer os cortes todos que você precisa. E aí, geralmente, quem não tem um espaço físico montado, geralmente tem uma tábua de passar, né? Que aí vai esticar os paninhos. Quem trabalha com patchwork e tecido precisa muito usar o ferro de passar. Então, é necessário ter como fala, uma tábua de passar roupa, ou às vezes improvisa, né? Pega um pedaço de MDF, forra com acrilon, com manta, aquela manta térmica para passar roupa, e aí põe um tecido e ok, vira sua tábua. Mas o ideal é você deixar tudo organizado, um ambiente organizado, por menor que seja. Ele facilita a sua concentração, te ajuda a você ter ideias e você se motivar a fazer. Porque toda vez que você for costurar, se você tiver que arrumar bagunça, você desmotiva e não começa. Hábito 4. Principalmente para quem está começando.
meça antes de cortar. Sabe quando você vai cortar uma tira? Por exemplo, os debruns de 6 centímetros que a gente corta para poder fazer acabamento nas peças. Se aquele tecido que tem 1,40 m de largura, grandão, num fio dobrado, direitinho, passado a ferro, bem certinho, na hora que você cortar, ele vai dar bico. Então, antes de cortar, verifica se na sua base de corte você posicionou direitinho, bem alinhado. Toda vez que nós vamos cortar na base de corte com a régua e o cortador circular, precisamos verificar se as medidas estão certinhas de um lado a outro. Eu tenho o hábito de sempre refilar. O que é refilar? É como se fosse recortar, né? Eu costumo refilar para ter certeza de que os dois lados do meu corte vai ficar certinho, para não dar erro na hora de ir para a máquina. Então, vale a pena conferir, vale a pena... Tô na dúvida? Solta a régua, solta o cortador, pega a sua fita métrica, confere, ou então pega a régua e confere as medidas. É melhor conferir do que já ir logo cortando. Justamente por isso, quando a gente está começando, a gente não compra tecido em quantidade. Vai lá, compra 30 centímetros de um, 30 de outro, às vezes meio metro, às vezes pega uma banca em promoção e aí compra 40 centímetros de 5, 6 tecidos que fazem combinação, porque aí dá para fazer muita coisa. E se você já começa cortando e corta errado, você já fica com o tecido ali mutilado. Claro, não vai perder, ele pode virar tirinhas, pode virar retalhinhos, mas se no seu conjunto você perde aquele pedaço e às vezes falta um pedacinho para você encaixar uma peça ali para você poder cortar. Então, confere antes de cortar, tá bom? Outro hábito muito importante é conferir antes de costurar. Por quê? Muitas vezes você foi lá, costurou uma peça que tinha manta, então você usou uma agulha mais grossa, e aí desligou sua máquina, acabou seu projeto, guardou todo o material e enfim. Passou um dia, 2, você resolve costurar e aí você pega lá, vou fazer aqui uma toalhinha, só quero fazer uma toalhinha. E aí você vai lá costurar e não testa o ponto. E aí você corta a sua tirinha, você arrumou todo o seu espaço para você costurar, cortou a sua tirinha, um pedacinho muito lindo que você tem aí, e aí você passou a ferro, tudo ok, tudo engomadinho e vai costurar. E de repente você tá com uma agulha muito grossa e fura o seu tecido de um jeito que fica, diferente ali, não fica muito legal, e aí você não tem mais aquele tecidinho, você já vai ter que parar para cortar um outro. Ou então você tá fazendo uma costura e percebe que embaixo fica aqueles nozinhos frouxos. Se isso acontecer, a sua costura vai desmanchar. Aquele nozinho frouxo, se você puxar, ele desmancha toda a costura. Então faz um teste. Tenha sempre aí um pedacinho de pano que você possa fazer um teste. Geralmente você vai testar com o tecido que você vai costurar. Então se você usa algodão, tricoline, percal, você vai usar esses tecidos, tá? Aí você faz um teste, ok, a linha de cima e a de baixo estão justinhas, o ponto está no tamanho que você quer, então você continua costurando. Porque às vezes a gente faz, por exemplo, eu vou fazer um franzido, aí eu ponho lá o meu regulador de pontos na máquina, eu ponho no 5. Aí o ponto fica bem largão. Aí de repente você vai fazer uma bainha rocambole e costura com aquele ponto largão. Na hora que você vai desvirar, ele solta todo. Por quê? Porque tá com aqueles pontos muito largos. Então conferir o ponto antes de costurar é sempre bom, porque acontece de esquecer mesmo, tá? Então confere o ponto e tenha uma costura bem ok. E o hábito 6 é um hábito que a gente precisa trazer para a nossa vida, que é respeitar o nosso ritmo e respeitar o nosso tempo. Muitas vezes vocês veem vídeos meus aqui, nas minhas aulas, nossa, como é que ela monta tão rápido? Existe a edição do vídeo, né, gente? Se eu deixar o vídeo passando no tempo que eu estou produzindo, vocês vão ficar assistindo o vídeo aí de não sei quantas horas, né? Então, respeite o tempo de vocês, a limitação de vocês. Por exemplo, fulana costura mais rápido que eu. Tá, mas a fulana tem outro tipo de máquina, ela tem outro ritmo, ela já costura mais tempo, costura menos tempo. Então, respeitar esse ritmo de vocês, saber que
Para cada um existe o seu limite, sabe? E respeitar isso mesmo de verdade. Não tente correr, porque costurar na correria, na maioria das vezes, a gente acaba atropelando e a gente fica frustrado com os resultados que não são lá os melhores, tá? E eu acrescentaria um hábito, o 7º hábito, tá? Que seria não ter preguiça para desmanchar, sabe, gente? Porque costurar tecidos, pode acontecer de você estar ali costurando e não dar certo, você tá costurando e você percebe que escorregou, que você pegou uma faixinha que não era aquela, era uma outra, desmanchar, gente, isso é muito natural. Costurou, não deu certo, desmancha, né? A gente tem aí o recurso do desmanchador, tesouras pequenininhas, enfim. Então, não dificulta, não é nada difícil. E outro grande detalhe, o tecido, ele é muito amigo de quem costura. Por quê? Na hora que você costurou, a agulha fura o tecido, certo? Se você achar que não tá legal, você pode borrifar uma aguinha mesmo e passar a ferro que a trama dele fecha, tá? Isso só não acontece se você estiver costurando malha, tecidos de algodão, aí ele costuma não ficar muito bonito, mas mesmo assim dá pra recuperar, tá? Não é nada impossível. Realmente o único tecido complicado seria o sintético. O material sintético, ele é muito resistente, furou, não tem como voltar. O vídeo de hoje é para trazer esses 6 hábitos que quem está começando precisa criar, e quem já costura, às vezes naturalmente já age com esses hábitos, mas não percebe que eles são tão importantes. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. De coração, espero que vocês estejam gostando de todas essas aulas, essas dicas, esse papo de costura. É um momento em que eu trago para vocês dicas que, se vocês estivessem aqui pertinho de mim e eu mostrando para vocês tudo que eu já aprendi, eu estaria dizendo. E nas aulas, às vezes nas edições ou nos momentos em que eu estou filmando, gravando para vocês, eu não consigo falar. Então, eu sinto essa falta desse momento de poder passar para vocês essas dicas. Então, de verdade, agradeço muito todos que estão aqui, todos os comentários, todas as pessoas que vêm e me dão um retorno. Agradeço muito. Sabe, costurar é um gesto de amor, é um momento de criação e você pode fazer isso do seu jeito, sem grandes interferências, sem grandes movimentos. Você pode fazer ali no seu silêncio e levar a sua arte, a sua combinação, a sua ideia para a sua casa, para as pessoas que você gosta, enfim. Eu espero que você tenha gostado desse papo de costura, e se você gostou, compartilha com algum amigo, alguma amiga que goste de costurar, né? E se inscreva aqui no canal. Deixe o seu comentário, que isso é muito importante para me ajudar a crescer o canal e a levar a muitas pessoas que estão às vezes com uma máquina de costura parada, com ideias na cabeça, às vezes tem até paninhos lá guardados porque teve uma ideia, comprou e não colocou a ideia para fora da cabeça, ficou só lá na cabeça. Então compartilha, me ajuda a chegar a essas pessoas e a encorajá-las a costurar, cada um no seu ritmo, no seu tempo, e com muito carinho eu quero estar ao lado de vocês, segurando na mão de vocês, para que a gente possa costurar todos os dias e fazer lindezas aí para nossa casa. Tchau!